Olá, meus queridos irmãos, você que vai visualizar essa mensagem. Nós estaremos agora, em nome de Jesus, cultuando ao Senhor. Eu estarei gravando essas lives através da minha página do Facebook. Não estava usando a mesma, mas eu estou reorganizando a mesma para que eu possa receber esse conteúdo da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Então, um dia e outro não estarei fazendo essas lives para abençoar você que nos segue, você que está curtindo a nossa página, onde sempre traremos uma palavra da parte de Deus. É importante hoje você se familiarizar com a palavra de Deus, porque muitos já têm se levantado para desqualificar a igreja. Hoje nós estamos numa guerra travada, onde muitos hereges têm se levantado para destruir a sua fé, a minha fé, e nos parar na caminhada. Falam no nome de Deus, mas não conhecem a Deus. Ministram o evangelho, entre aspas, de Jesus, mas não o verdadeiro evangelho. Então, você precisa se familiarizar cada dia mais nas Escrituras, ouvir as Escrituras, se apegar à palavra de Deus, porque como disse o Hernando Dias Lopes, em uma das suas falas, ele falou que a igreja brasileira está... Da igreja brasileira não, os cristãos em si estão exatamente enfrentando a besta que subiu das águas, que é a fonte da heresia, aonde pregadores têm se levantado para ministrar uma profetada, uma palavra para desqualificar e destruir o pouco de fé que você tem. Então esse número tem aumentado, esse número tem crescido, mas eu e você que temos a certeza da palavra do Senhor, temos a convicção que não é bem dessa forma, possamos prosseguir aprendendo uns com os outros para caminhar espiritualmente para chegarmos ao céu. Então hoje a igreja tem enfrentado fortemente essa besta que subiu do mar. Quando se fala mar nas escrituras, fala de povos, nações. Tem muitos que têm se levantado para pregar exatamente aquilo que você quer ouvir. E o evangelho não só tem coisas boas de ouvir, tem ervas amargas também. É preciso hoje nós entendermos. E o outro ataque que a igreja brasileira mundial tem sofrido é a besta que subiu da terra. O que é isso? É uma perseguição travada. Você tem vivido dias difíceis, a igreja do Senhor tem enfrentado perseguições na mídia, no mundo, dentro dos templos. Aonde existem pessoas, a igreja tem sido atacada. Existe um barulho aí, irmãos, é porque o meu vizinho, ele escuta também som para os outros, né? Então fica difícil, às vezes, a gente ministrar uma palavra. Mas não se preocupe, se você ouvir um som a mais, é porque o vizinho também está ouvindo música. Então nós devemos respeito às pessoas, amém? Então assim, a igreja tem se levado ataques de todos os lados. Essa é a famosa besta que subiu da terra, que veio do pó, que está no pó e que continua atacando ferozmente a igreja do Senhor. Então não é de se admirar que milhões de cristãos têm morrido, mas como disse um escritor antigo, ele fez questão, se não me falha a memória, Tertuliano, ele disse que a semente, o sangue dos mártires era a semente da igreja. Essa perseguição veio desde os tempos de Jesus. Então essa perseguição ela aumenta gigantescamente. E só vai parar quando nós estivermos na glória. E outro ataque fulminante que a igreja brasileira, ou mundialmente falando, tem enfrentado é a grande meretriz, onde o Apocalipse fala desses três personagens. E a meretriz fala de uma prostituta, da perseguição pornográfica. O índice de pornografia tem aumentado
de uma forma gigantesca e nós estamos enfrentando também a lascívia dentro dos templos, fora dos templos, aonde tem pessoas hoje o nosso Facebook, WhatsApp e as mídias sociais, a indústria da pornografia tem crescido gigantescamente. Tanto que hoje você andar coberto, você é tido como uma figura alienada. E hoje quem anda nu, que mostra a sua nudez, tem valores. Então a gente percebe que a igreja tem enfrentado esses pontos. Mas o meu foco aqui nessa página, no meu Facebook, eu peço a você que vai assistir que compartilhe sempre os nossos vídeos, que eu vou agora sempre fazer pela minha página e jogar também depois no meu canal. E você precisa cada dia mais se apegar às Escrituras. Mas o meu intuito hoje é falar de um homem chamado Abraão, apontado por Estevão, mostrado por Estevão. E esse Abraão é, desde o capítulo 12 do Gênesis, que é um homem muito exemplar, ao ponto de ser respeitado pelas grandes religiões, como por exemplo o cristianismo, que é nosso, o judaísmo e também o islamismo respeita Abraão. Mas o que eu acho mais lindo em Abraão é que Deus deu a ele uma possibilidade de uma crença extraordinária. E o título que eu coloquei aí foi: Deus apareceu a você. Você não apareceu a Deus. Foi Deus quem apareceu a você. Você não procurou Deus. Foi Deus quem lhe procurou. Você não aceitou Deus. Foi Deus quem lhe aceitou. Haja em vista que se nós fazermos uma análise da nossa vida, nós nunca íamos procurar Jesus. Nós nunca íamos procurar Deus. Nós nunca íamos buscá-lo. Foi Ele quem tomou a iniciativa. Foi Ele exatamente quem tomou essa iniciativa. Então aqui eu vou apresentar a você a apresentação de Deus, ou seja, a apresentação de Abraão apresentada por Estevão. Eu vou ler aqui 7 versículos para que possamos fazer um breve análise sobre a vida de Abraão e aprender um pouco. E você entender o porquê Deus chamou você. E para que Deus chamou você. E vai cumprir as promessas em você. O texto diz assim: disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Verso 1, verso 2, do capítulo 7 Atos. E ele lhe disse: varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Disse-lhe: sai da tua terra, dentre a tua parentela, dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitaria agora, em que habitais agora. E não lhe deu nela a herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência. E não tendo ele filho, lhe falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e sujeitaria à escravidão, e o maltrataria por 400 anos. E eu julgarei a nação que estiver escravizado. Disse Deus, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. Esse texto é apresentado por Estevão diante do Sinédrio por acusações que o mesmo sofreu por defender a cláusula de Jesus. Quando você ler esse texto, já fazia pelo menos 8 meses que Jesus tinha falecido, tinha ressuscitado e tinha entrado na glória. Estevão foi um diácono que, mediante a necessidade do povo, no capítulo 6, na divulgação
na distribuição, digamos assim, das mesas das viúvas, o povo apontou Estevão. Quando você ler o capítulo 6 e 7 de Atos, você vai ver um Estevão homem bem-sucedido, espiritualmente cheio de sabedoria. Quando você ler esses capítulos, você não só vê um Estevão homem, que tem um grande testemunho, mas também você vai ver um homem que além de ser um homem santo, é um pregador santo, foi chamado por Deus. Então os capítulos 6 e 7 apresentam um Estevão homem, um Estevão pregador, um Estevão Marte, defendendo uma cláusula poderosa. Talvez o capítulo 7 seja o capítulo mais que tem referências do Antigo Testamento. Estevão solidifica e também nos ajuda a entender a poderosa chamada de Jesus Cristo para ser rei. É Estevão que pega exatamente desde o Gênesis até os dias da sua época, provando e comprovando que os judeus renegaram não só o Messias, mas também as promessas de Deus. Mas não cabe aqui eu expor o sermão de Estevão. Cabe aqui eu expor a fala de Estevão referente ao capítulo 7, do verso 1 ao 7, mostrando o chamado de Abraão, comprovando que Abraão foi um homem que Deus o chamou. E eu quero dizer uma coisa importante a você. O que mais me chama a atenção aqui é que Estevão começa dizendo: e apareceu o Senhor a Abraão. Perceba que não é Abraão que vai de encontro a Deus, não é Abraão que procura Deus, não é Abraão que busca o Senhor, não é Abraão que se dedica a encontrar o Senhor. Como encontrar alguém que não conhece? Como se chegar a alguém que não sabe o caminho? Como poder agradar a alguém que não sabe exatamente como o agradar? O que eu vejo aqui é um Deus que toma a iniciativa. Por isso que Estevão diz, e disse religiosamente, Deus da glória apareceu a Abraão. O que eu acho mais lindo aqui é que eu posso sintetizar, se eu quisesse, esse encontro de Deus com Abraão de 7 pontos importantes. Primeiro, eu posso dizer que Abraão teve uma visão gloriosa. Abraão teve a visão mais poderosa. Abraão viu a glória de Deus. Foi Deus quem se apresentou a Abraão. Foi Deus quem tomou a iniciativa. Eu quero dizer uma coisa importante também a você. Sem você saber, Deus tem aparecido a você. Sem você procurar, Deus já chamou você. Sem você entender, o Senhor Jesus se apresentou a você. É por isso que o título dessa mensagem aí é o Deus que apareceu a você, que falou com você, cumprirá as promessas em você. É importante nós entendermos que quem toma a iniciativa é Deus. Poderia ser qualquer outro da sua época, mas Deus escolheu Abraão. Poderia ser qualquer um, mas Deus viu Abraão. Poderia ser os irmãos de Abraão, Naó, por exemplo, ou quem sabe Arã, que partiu antes dele chegar na terra, mas Deus escolheu Abraão. Deus se apresentou a Abraão. Deus encontrou Abraão. Deus viu Abraão. Deus escolheu Abraão. Para quê? Para aparecer a ele. Como? Com uma visão gloriosa. É por isso que o texto diz: o Deus da glória apareceu a Abraão. Eu quero dizer também a você, poderia ser qualquer um da sua família, meu irmão. Mas Deus se apresentou a você. Deus chamou você. Deus escolheu você. Deus viu você. Então por que se aperrear? Por que se preocupar? Por que estar desesperado, meu irmão? Se Deus lhe encontrou
lhe chamou, lhe fez promessa, ele não é fiel para cumprir, meu irmão? A gente às vezes se preocupamos com coisas supérfluas. Você nunca procurou por Deus, por você nunca tem encontrado Ele. Se você olhar para os seus pecados, para os seus erros, para as suas falhas, você logo percebe quanto você é pecador, quanto você é insignificante, quanto você é exatamente cheio de falhas. Mas mesmo cheio de falha, mesmo você se sentindo inferior aos outros, Deus apareceu para você. Deus usou alguém para você. Deus falou com você. Deus chamou você pelo nome. Deus quer algo com você. Deus comprou você, morreu por você e ressuscitou por você. Então, por que você se desesperar? Primeiro ponto é, Abraão teve uma visão gloriosa. Abraão viu a glória de Deus. É por isso que Estevão diz, verso 2, e Deus apareceu a Abraão, o Deus da glória. Segunda coisa é que Deus dá a ele uma ordenança pesada. Além de se apresentar, Deus só requer algo de Abraão. Mas isso foi doloroso. Às vezes isso é pesado para mim. Isso é pesado para você. Abraão precisava tomar a decisão. E ele, antes de tomar a decisão, ele ouviu a ordem pesada de Deus. Diz o texto que o Deus diz, sai da tua terra e da tua parentela. Verso 3. O porquê que Deus deu essa ordem pesada a Abraão? Às vezes os nossos familiares, às vezes aonde nós estamos, se tornam empecilhos para o cumprimento da palavra. Às vezes aonde eu e você se encontra, ali está o empecilho. E Deus viu em Abraão que o empecilho que tinha era a sua família. É por isso que é pesado. É por isso que Deus às vezes dá um fardo pesado. Mas se eu e você entender o que Deus quer de mim e de você, nós cumprimos exatamente o que Ele nos pediu. Às vezes a gente acha que é ilusão da nossa cabeça. Mas Deus às vezes quer de nós uma decisão, meu irmão. Deus às vezes quer de nós uma decisão séria, um compromisso sério. Para Ele nos abençoar é preciso nós entender a sua voz. Por isso que é pesado. Sai da tua parentela. Talvez a parentela de Abraão fosse contra a crença de Abraão. Talvez a parentela de Abraão fosse contra os preceitos, os pensamentos de Abraão. Talvez a parentela de Abraão fosse aqueles que se levantavam sempre contra Abraão. Está na hora, meu irmão, de você tomar uma decisão. Parar de tanto contar com a sua família e começar a contar com Deus. Talvez os empecilhos da sua vida sejam você acreditar mais na sua família do que em Deus. Talvez os empecilhos da sua vida seja exatamente deixar de acreditar no Deus da glória e começar exatamente pensar mais na sua família. A gente às vezes tem essa posição, em ver mais a família de que Deus. Eu não estou dizendo aqui que você abandone seu lar, estou dizendo a você que confie mais em Deus. Deus chamou você e Deus agora conta com você. Diz o texto que a ordenança foi pesada, mas compensaria para Abraão exatamente renunciar, colocar esse peso nas costas. Por quê? Porque o verso 3 diz assim, e disse, sai da tua terra, dentre a tua parentela, isso é a ordem pesada, e dirige-te à terra que eu hei de te mostrar. Os irmãos sabem que a ordenança foi pesada, mas Deus fez questão de dizer, quando você decidir,
eu vou lhe mostrar uma terra. Quando você decidir, meu irmão, a enfrentar o fardo e o projeto que Deus entregou na sua mão, Deus vai começar a te mostrar uma terra. Deus vai começar a te mostrar não só uma terra, mas também o que tem nela para você. Note uma coisa importante, é que o verso 5 diz aqui, ó. O verso 5 mostra exatamente que Deus tinha algo não só para ele, como para a sua parentela, porque precisava Abraão tomar essa decisão. Às vezes a gente diz que tem fé, às vezes a gente até prega sobre fé, às vezes a gente até escancara a boca dizendo que tem fé, mas na hora de decidir para mostrar essa fé, nós falhamos, e é sinal que a nossa fé não é tão vívida, não é tão, digamos assim, sólida como eu e você imagina. É nos piores desertos da nossa vida aonde Deus nos mostra que a gente tem fé. É nas maiores decisões que se precisam ser tomadas, que nós precisamos entender exatamente que temos fé. Então Abraão mostra a sua fé exatamente quando o texto faz questão de mostrar que Abraão tomou a decisão. Então é por isso que o texto entra dizendo: então saiu da terra dos caldeus. Abraão tomou a decisão. Se Deus providenciou e disse que ia abençoar ele, ele tomou a decisão. Abraão foi fiel a Deus. Abraão entendeu. Ele saiu. Ele demonstra exatamente que tem fé. Hoje, as pessoas acham que depositando dinheiro na conta bancária de alguns pregadores, isso é sinal de fé. Tem muitas lives aí que tem lhe enganado. Tem dito que vai orar por você, mas não ensina você exatamente, meu irmão, o que é ter fé. Ter fé não é pagar um voto de valores e más valores. Ter fé não é pagar exatamente uma ruma de sacolão para os pobres e achando que Deus vai lhe recompensar por aquilo. Ter fé é obedecer a palavra de Deus e persistir obedecendo. Ter fé não é fazer campanhas e mais campanhas, doando valores para A e para B. Isso não é ter fé, meu irmão. Isso não é ter fé. Fé é obedecer a palavra de Deus. É por isso que o escritor dos Hebreus diz, pela fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. É obedecer a Deus sem vê-lo. É o que o texto mostra de Abraão. Uma voz falou com ele, ele creu. Uma voz lhe direcionou ordens, ele cumpriu. Uma voz disse, sai, ele saiu. Uma voz, ele não viu quem era. Da tua parentela. Para de acreditar na tua parentela, a voz disse. Para de esperar deles. Não se mistura mais com eles, sai. E o texto diz que ele saiu. E ao sair, demonstra para mim e para você uma esplêndida e poderosa fé. Então é esse os pontos desse texto magnífico que me ensina, que ensina exatamente a você. E o que eu acho mais lindo aqui, além de Deus nos ensinar esse quarto ponto, mostrando uma fé esplêndida depois de uma promessa gloriosa, porque o verso 5 mostra que Deus tanto prometeu que ia abençoar Abraão, como também os seus descendentes. Quando você toma esses atos, essa atitude, você talvez não veja muita coisa na caminhada, mas pode ter certeza que seus filhos serão bênçãos na mão do Senhor. O texto vai dizer, no verso 5, que Abraão não recebeu um pedaço de terra, mas a vida de Abraão foi rica, foi abastada.
A vida de Abraão foi próspera. No trajeto, Deus usou pessoas para abençoar Abraão. O rei do Egito foi um vaso para ajudar Abraão. Abimeleque, rei dos filisteus, Deus usou para abençoar Abraão. Agora, mais próspero do que Abraão foi a sua nação, foi a sua descendência. Deus não só tem promessa para você, Deus não só tem bênção para você. O pensamento de Deus é abençoar teus filhos. O pensamento de Deus é abençoar a tua casa. O pensamento de Deus é abençoar a tua prosperidade. O pensamento de Deus é abençoar a tua descendência. Esse foi o ponto crucial, dramático e poderoso da compreensão que Abraão deveria ter. Então, é esses pontos que eu e você precisa entender. Agora, outro ponto importante é que, além de Deus pedir que Abraão saia, ele também garante bênção para a família, mas também garante exatamente uma consolação poderosa e eficiência para Abraão. O verso aqui de número 5, o texto vai mostrar claramente também, deixa eu só ler aqui. E falou Deus, sujeita a vida, diz o verso 6 aqui. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitaria à escravidão, e maltrataria por 400 anos. O texto vai mostrar que as coisas também não são fáceis. É preciso nós entendermos que enquanto vivemos essa vida, tanto eu como a nossa descendência sofre. Passamos por dificuldades, afinal de contas ainda não estamos no céu. O Hernandes Dias Lopes sempre usa a expressão em dizer que ainda não vivermos aqui não significa dizer que não tem lutas, mas Deus nos dá vitória na luta. Não pisamos aqui em tapetes aveludados, mas Deus nos garante vitória. Por quê? Porque o verso 7 termina, e eu julgarei a nação que as tiver escravizado. O que é que Deus estava dizendo? Deus fez promessa a Abraão? Fez. Disse que a nação dele, que os descendentes seria próspero? Sim. Mas havia uma nação que ia castigar, ia maltratar. Só que Deus não deixaria impune. O que é que eu aprendo aqui? É que isso é, irmãos, uma promessa para mim e você se consolar. Quem nos persegue, persegue Deus. Quem nos aponta, aponta Deus. Quem se levanta contra você, se levanta contra Deus. Os irmãos sabem que o texto diz que 400 anos, segundo o Estevão aqui, o povo sofreu na mão do Egito. Só que numa noite, Deus extermina aquela nação. Porque se concretizou no capítulo 12 do Êxodo a promessa que Deus fez a Abraão. Essa é a maior esperança minha e sua. É ter um Deus que não toscaneja, é um Deus que faz justiça. Quem está lhe perseguindo, sentirá o castigo de Deus, irmãos. Quem está lhe perseguindo, vai se encontrar um dia com Deus. E esse valente, que é Deus, fará justiça e juízo perante aqueles que nos oprimem. Então vale a pena a servir exatamente esse Deus. E o que eu vejo também aqui é que além dele nos dar essa promessa consoladora, que fará justiça àqueles que nos perseguem, o texto também nos mostra que depois, verso 7, e depois disso sairão dali e me servirão neste lugar. O texto vai mostrar que o povo de Abraão, os descendentes, apesar de sofrerem, por alguma razão esqueceram de servirem a Deus. Aqui mostra um ponto de alguns desviados. Então, quantos parentes de nós, irmãos, conheceram a Deus e por algumas razões, por conta da perseguição, por conta de pessoas que se levantaram contra eles, eles estão desviados. Mas quando Deus vai de encontro para fazer juízo contra os opressores, ele também faz justiça a favor dos oprimidos e traz eles para adorar neste lugar. A promessa de Deus
E a certeza de Deus e a segurança de Deus é que os da tua casa, que foram por alguma razão injustiçados e ao mesmo tempo se tornaram fracos, Deus exatamente trará eles de volta para adorar neste lugar. Então essa é a minha fala, essa é a promessa, essa é a palavra bíblica. Creia na sua chamada, creia nas promessas, não pare de acreditar, porque o Deus que chamou você, que enviou você, cumprirá as promessas em você, para você. Então fica com essa palavra e a partir desses dias estarei sempre gravando essa palavra na minha página. Então que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus e a paz do Senhor.